Olá, meu irmão, minha irmã. Eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um estudo bíblico. E hoje eu quero trazer algumas explicações para os irmãos, uma maneira melhor de você entender o Apocalipse. Quero facilitar para todos que não têm esse entendimento, mostrando uma maneira fácil de você entender o Apocalipse. E aí eu pergunto para você, qual que é a forma que você interpreta as Escrituras? E então para hoje nós vamos para Apocalipse, e vamos estudar junto a palavra de Deus. Quero trazer então hoje umas orientações, facilitando o entendimento do livro de Apocalipse para os irmãos e mostrando que é fácil de você entender. Então, para isso, pegue a sua Bíblia, um lápis, papel para anotação e reúne a sua família e vamos estudar junto esse livro maravilhoso. Bem, as Escrituras em Apocalipse são narradas com uma série de episódios proféticos e que culminam no final com o fim do mundo, ou seja, o fim da nossa vida terrestre, como é conhecida nos dias de hoje. E, primeiramente, nós temos que entender que a Bíblia, ela desde de Gênesis a Apocalipse, é somente uma única história. E muitos acham que o livro de Apocalipse é um livro incompreensível. Mas o livro de Apocalipse, ele é compreensível, sim. Deus, ele não teria nos dado um livro se seu significado fosse um mistério completo. O ponto principal para entender o livro de Apocalipse é interpretar ele da forma mais literal possível do que está, na maneira que está escrito. O livro de Apocalipse, ele fala, ele diz o que quer dizer. Nós temos que entender que o seu entendimento normal, a menos que o versículo ou a passagem ali no momento afirma claramente que o autor está usando uma linguagem figurada, por exemplo, falando de chifres, besta. Então, não devemos procurar por outro significado se o sentido natural está fazendo sentido. Então, não temos que espiritualizar as Escrituras para dar um significado para as palavras ou frases, quando é clara que o autor aqui está falando sob a direção e a liderança do Espírito Santo. Deus, ele quer que seja entendível do jeito que foi escrito. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 5, a palavra fala assim: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Aqui, quando se fala de 1000 anos, muitos estudiosos dão vários significados para esses períodos de 1000 anos. Mas mesmo assim, neste caso, a linguagem não modifica nada no assunto. 1000 anos significa um período de 1000 anos. Bem, como eu falei logo no início, nós temos que entender que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é somente uma única história. E para nós termos um bom entendimento do Apocalipse, então nós precisamos ler a Bíblia por inteiro, completa, para que nós possamos entender quando a linguagem está sendo figurada ou não.
E ao longo da Bíblia, principalmente no próprio livro de Apocalipse, tem as revelações das palavras figuradas. Por exemplo, quando nós lemos em Apocalipse, no capítulo 12, 3, que fala assim: viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. Então vimos aqui, neste versículo, que o grande dragão vermelho está sendo uma linguagem figurada. E de imediato, nós vamos imaginar um grande dragão vermelho. Mas aqui, neste caso, o grande dragão vermelho está sendo uma linguagem figurada. E se nós observarmos um pouquinho adiante, no próprio Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, o grande dragão é o diabo. Vejamos aqui então no capítulo 12, versículo 9, que fala assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, como eu falei, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é somente uma única história. E a última parte da Bíblia é o final da história, que começa lá no começo, no primeiro livro, no livro de Gênesis. A primeira palavra, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, ela fala assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E lá no final do Apocalipse, em Apocalipse 21, versículo 1, fala assim: vi novo céu e nova terra. Então vejamos aqui, no começo da Bíblia, no princípio criou Deus o céu e a terra. Lá no final, vi novo céu e nova terra. E assim são vários outros exemplos na Bíblia. Nós temos também em Gênesis 2:17, que fala assim: no dia em que dela comeres, morrerás. Lá no final, em Apocalipse, não haverá mais morte. Glória a Deus. Então vejamos aqui como a Bíblia vai mostrando, no começo, começando-se uma história e finalizando-se uma história. Também em Gênesis 3:17, está escrito assim: maldita é a terra por sua causa. Já no final, em Apocalipse 22:3, fala assim: não mais haverá maldição. Então, um período iniciou-se ali, quando o homem foi expulso do paraíso, iniciou-se a terra sendo maldita. E no final, em Apocalipse, ele diz que não haverá mais maldição. Também lá em Gênesis 3:24, a palavra fala assim: o homem afastou-se da presença de Deus. Lá no final da Bíblia, em Apocalipse 22:4, fala assim: verão a sua face. Então o homem se afastou da presença de Deus e agora, no final da história, veremos a sua face. E é assim que temos que entender. Tem vários outros assuntos que continuam ao longo da Bíblia, iniciando-se uma história em Gênesis e terminando essa história em Apocalipse. Muito bem. O livro de Apocalipse, ele é um livro profético, onde Jesus, já entronizado ao lado do Pai, ele revela para o apóstolo João, cerca dos anos 96 depois de Cristo, e então o apóstolo João escreve essa revelação de Jesus Cristo. E essa palavra, Apocalipse, o nome do livro, quer dizer justamente revelação. E neste caso aqui, essa revelação é a revelação para a igreja da época de João e também no juízo no futuro. E no versículo principal desse livro, que é o versículo 1:7, é o capítulo 1, versículo 7, fala assim: eis que vem
Eis que vem como as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se levantarão sobre ele. Sim, amém. E o assunto principal desse livro, no geral, o assunto, é o fim de todas as coisas, né? O triunfo final do Cristo. Muito bem. Jesus, então, já assunto aos céus, ao lado do Pai, faz essa revelação ao apóstolo João. E lá no capítulo 1, versículo 19, Jesus ele está falando com João. Escreva as coisas que tem vistos, e as coisas que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Bem, agora, então, para você que ainda está comigo, estudando, e você deve estar, então, interessado no assunto. Então, eu vou mostrar a melhor maneira, salvo o menor juízo, né, de como nós podemos estudar, como dividir esse livro de Apocalipse para um melhor entendimento, um melhor estudo. E, de forma geral, o Apocalipse nós podemos dividir em 3 partes, como nós vimos no versículo, no capítulo 1, 19. E Jesus fala para João: escreva as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as que depois destas hão de ser. Este versículo, ele corresponde ao Apocalipse inteiro. E divide em 3 partes, né? A primeira divisão é o capítulo 1, a segunda divisão fica nos capítulos 2 e 3, e a terceira divisão são os capítulos 4 até o 20. Bem, então nessas 3 divisões, a primeira divisão, que é o capítulo 1, estão escritas coisas que João já tinha visto, já tinha vivido. A segunda divisão, que é o capítulo 2 e o 3, as coisas que são presentes na época de João. São aquelas cartas que Jesus manda escrever para as 7 igrejas. E partindo para a terceira divisão, que é o capítulo 4 ao 22, são as coisas depois, as coisas que hão de acontecer, as coisas futuras. Então nós vimos que este versículo divide o Apocalipse inteiro, né? E vamos falar agora então da terceira divisão. A terceira divisão, para podermos entender melhor, nós temos que dividir também ele ali em várias outras subdivisões, ou seja, em 4 divisões, 4 subdivisões. Então as coisas futuras, nós vamos dividir do capítulo 4 ao 18, que vai falar dos julgamentos. A segunda subdivisão é o capítulo 19, que é o retorno de Cristo com a igreja. A terceira subdivisão, no capítulo 20, é Cristo quando prende Satanás. E a quarta subdivisão corresponde aos capítulos 21 e 22, que fala da eternidade. Voltando um pouquinho atrás, na primeira subdivisão, no capítulo 4, a igreja ela não passará pela essa grande tribulação. Ela não é mais citada a partir do capítulo 4 de Apocalipse. O capítulo 1, 2 e 3, esses capítulos falam da situação atual da igreja. Já no capítulo 4 de Apocalipse, fala somente das pessoas que ficarão na terra depois do arrebatamento, dos que não serão levados junto com Cristo no arrebatamento. Muito bem. Então, aqui eu quero dar umas pequenas explicações. Eu não vou me aprofundar muito, mas eu quero dar umas explicações sobre essas 4 subdivisões. Ali do capítulo 4 ao 18, está falando sobre o julgamento. Trata dos julgamentos de Deus
nas pessoas que ficarão na terra. Esse julgamento não são para a igreja. A igreja, neste momento, já foi arrebatada. E está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:9. E no 9 fala assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus levará os seus e os outros ficarão. Se olharmos lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo do 13 ao 18, ou também em Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, nós vamos poder ver que está escrito sobre esse arrebatamento. E ali fala que será um tempo de angústia para Jacó, ou seja, para Israel, né? Então, a igreja foi aqueles que não aceitaram Israel, no caso, que são considerados filhos de Deus, mas não aceitaram a Jesus, esses ficarão, né? Tá escrito em Jeremias, capítulo 30, versículo 7, ou também lá em Daniel, no capítulo 12, versículo 12 e 1. E esse será também um tempo quando Deus julgará o mundo por sua rebelião contra ele. E a segunda subdivisão, que é o capítulo 19, fala sobre o retorno de Cristo com a igreja. Jesus já retornando para a terra com a igreja que foi arrebatada. Então, no capítulo 19, ele descreve o retorno de Cristo com a igreja, a noiva de Cristo. Então, ele prende a besta, prende o falso profeta e joga no lago de fogo. Já na terceira subdivisão, que é o capítulo 20, Cristo prende Satanás. Então, Cristo, ele prende Satanás e joga no abismo, preso e acorrentado. Cristo, ele prepara, então, agora o seu reino aqui na terra, que é um reino que vai durar 1000 anos. E no final desses 1000 anos, Satanás será solto novamente da sua prisão e ele vai liderar uma rebelião contra Deus. Ele é rapidamente, então, derrotado e também lançado no lago de fogo, junto com a besta, né, o anticristo. Então, o julgamento final que vai ocorrer nesse momento. O julgamento para todos os incrédulos, quando ele também lançará todos esses junto no lago de fogo. E a quarta subdivisão é o capítulo 21 e 22, que vai falar da eternidade. Então, ali no 21 e 22, ele descreve o estado eterno. Deus descreve como que será a eternidade com ele. Voltando no 21, no versículo 21, ali no versículo 21 não é uma sequência do milênio, é durante o milênio. E para finalizar, as orientações que eu me propus a fazer a você, que está interessado em conhecer melhor as revelações de Jesus, através do livro de Apocalipse, quero te deixar algumas dicas para te facilitar a sua interpretação de algumas palavras que estão como linguagem figurada. Então vejamos. Por exemplo, água pode significar povo, multidão, uma nação. Isso é a interpretação segundo a própria Bíblia, né? E chifre pode significar poder, reino, até uma força. A mulher pode ser uma cidade, uma nação ou até mesmo a igreja. Tempos são anos. E vento, por exemplo, pode ser guerras e pode ser tumultos. Então, esse foi o estudo para hoje. E eu espero que os irmãos possam ter entendido, compreendido. E assim que nós tivermos as oportunidades,
que Deus vai me dando, eu quero continuar estudando, daí voltar estudando passo a passo. Enquanto isso, de posse dessas orientações, eu quero que os irmãos vão estudando. Então, divide ali as partes, né? Como Jesus falou, as que foram, as que são e as que serão. E daí, dentro disso, vocês entenderão um pouco melhor o que está transcrito. Amém? Eu agradeço a todos que acompanharam esses estudos. Que Deus esteja abençoando você, a sua família, cada vez mais. Que você tenha prosperidade, dignidade de vida, vivenciando dentro da palavra de Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Amém? Um abraço a todos. Você vai? Eu vou. E você? Eu também vou. Ah, eu também vou. Ah, você vai também? Claro que eu vou. Então a gente se encontra lá. João viu o lugar onde eu vou morar com Deus. João viu o lugar onde eu vou morar com Deus. João viu o lugar onde eu vou morar com Deus. João viu o lugar onde eu vou morar. O lugar onde eu vou morar com Deus. As ruas são de ouro, o mar é de cristal. As portas são de pérolas, tudo lindo, que legal. Na pracinha tem uma árvore, deste fruto vou comer. Das folhinhas faço um chá e da vida quem beber. João viu o lugar onde eu vou morar com Deus. João viu o lugar onde eu vou morar com Deus. João viu o lugar onde eu vou morar com Deus. João viu o lugar onde eu vou morar. O lugar onde eu vou morar com Deus. Não terei medo do escuro, sei que a noite não virá, pois meu Deus e meu Jesus tudo iluminará. Se você também quer ir pra Nova Jerusalém, onde os salvos vão morar, aceite a Jesus e vem! João viu o lugar onde eu vou morar com Deus. Tem um lugar pra você também, na Nova Jerusalém. Você também quer ir? É só aceitar a Jesus. Vem! Vem você também! João viu o lugar onde eu vou morar com Deus. João viu o lugar onde eu vou morar com Deus. João viu o lugar onde eu vou morar com Deus. João viu o lugar onde eu vou morar. O lugar onde eu vou morar.